Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulos 44 e 45. Capítulo 44, de 4 de julho de 1899. Jesus fala da Mãe Celestial. As perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus as penas da crucificação, encontrava-se também nossa Mãe Rainha. E Jesus, falando dela, disse: Meu próprio reino esteve no coração de minha mãe. Isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi trespassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino um reino de paz, pude estender nela meu reino e, sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Tendo Jesus vindo mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, disse-lhe: Senhor, meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus: Não temas, que não há culpas graves, e além disso, não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam como as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças e, adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. É interessante aqui isso que o senhor vai colocando, quando ele fala da Mãe Celestial, o que nela houve de dor, de laceração na alma, por tudo aquilo que Jesus havia de passar e passou. Ela viveu uma vida toda de privações, de entrega, de conformação, de abandono na vontade de Deus, mas que no seu coração não entrou em nenhum momento a perturbação. Aqui já dá para perceber essa realidade da perturbação, que é coisa da humanidade, é coisa da terra, é coisa de ser humano vivendo de vontade humana. Mesmo que a vontade humana não seja nessa criatura o 100% do tempo, mas se volta e meia essa criatura ela adentra, ela toca essa realidade da perturbação, ela está tocando na terra. Pode ser aqui, talvez entendido como aquelas escapadas que a Luísa fazia, que muitas vezes nós fazemos, de perturbação. Então, esses momentos de perturbação, esses momentos de tocar a terra, de tocar a humanidade, de a vontade humana assumir, mesmo que por um breve momento, o estado da alma, coisa que não aconteceu na rainha, na mãe, na Nossa Senhora. Nela não aconteceu porque, conforme ela relata nos 31 dias,
ela não deu vida à vontade humana nem um segundo. Então, é compreensível aqui que realmente, se ela nunca deu um segundo de vida para a vontade humana, realmente é compreensível que a perturbação não tenha adentrado o seu coração, não tenha adentrado a sua mente e que ela tenha sido preservada dessa realidade da perturbação. Mas aí a gente pode pensar, mas ela era imaculada, ela era pura, ela era sem mancha, ela não tinha a debilidade que nós, demais seres humanos, todos temos, desse decaimento, dessa deformação que o pecado original causou e causa no ser humano, causa na alma. Então é por isso que ela não teve isso de não sofrer a perturbação. Mas aqui a gente pode ir um pouquinho mais além, que ela era livre, ela não era uma criatura, por ser imaculada, ela não era também com isso uma criatura sem vontade, ela tinha vontade, ela tinha liberdade. É algo que a gente precisa ter presente, que ela era um ser humano dotado de liberdade e de vontade. A diferença é que eu acredito que o estado de pureza dela, de imaculada, tenha contribuído e muito para que ela tenha sido forte o suficiente para não dar vida à vontade humana nela. Mas mesmo assim, ela era livre, ela poderia, se ela quisesse, ter saído da vontade divina e ter tocado as realidades humanas de desespero, de perturbação, de ansiedade, essas realidades que são próprias nossas, do ser humano. E ela não teve, embora ela tenha tido momentos de tristeza, isso é natural porque uma pessoa, todas as pessoas vai tocar momentos de tristeza, só que a diferença da tristeza para o desespero é muito grande, e ou tocar a tristeza, mas não de uma forma voltada para si, mas porque assim, muitas vezes a tristeza que os seres humanos vão tocando, e por estar numa realidade de desordem interior, essa tristeza ela é muito centrada em si. Claro que as realidades externas que afetam, mas ela afeta interiormente a criatura. Então, essa criatura ela é afetada pelas realidades exteriores, e ali a parte sensível, sensitiva, emocional dela é afetada, e ela corresponde a isso, alimentando a tristeza. Então, que o ser humano todos, e eu acredito que independente se no caso de Nossa Senhora, que era pura, imaculada, ou de nós que somos, que temos a vivemos temos a marca da corrupção, embora o batismo tenha nos limpado, mas a concupiscência ela permanece, a marca, a ferida, a cicatriz permanece. E então ela aqui nessa realidade da vontade, ela tinha essa força maior pela condição dela. Mas voltando aqui falando da questão da tristeza, ela pode ter tido momentos de tristeza, momentos porque ela sofreu muito. A vida dela, assim como a de Jesus, foi muito intensa em sofrimentos. Então ela pode ter tido tristeza, mas isso em direção às outras almas, em direção até mesmo ao próprio filho dela, por tudo aquilo que ele iria passar. Mas não era aquela tristeza que abatia, que prostrava, que colocava desconfiança
do auxílio e do cuidado de Deus, que é o que acontece com os demais seres humanos. Até que se chegue a um estado de consciência e de plenitude da vida de Deus em nós, vai ter esses momentos de que a tristeza vai tentar sucumbir, vai tentar tomar posse, vai tentar ali é, é, fazer valer aquilo ao qual ela está manifestando, essa tristeza. E isso em relação a isso que ele está falando aqui da perturbação. Então, a tristeza é um tipo de perturbação. A desconfiança é um tipo de perturbação. Então, perturbação, ela não é algo em si próprio, ela pode ser a manifestação de diversas situações, de diversos sentimentos, de diversas realidades que vai tocar a alma. O que vai acontecer é que essa circunstância, essa situação, esse sentimento que vai vir, ele vai fazer barulho, ele vai mexer, ele vai criar um movimento dentro da alma e que pode ser ali traduzido como perturbação. Então, todos esses movimentos que vão acontecendo, que a maioria deles vem de fora para dentro, e vão tomando movimento dentro, no interior, vai causando essas perturbações. E isso ele fala que não aconteceu com ela, mas porque ela não vivia para ela nunca viveu para si, ela sempre foi para Deus. Ela foi aquela criatura que correspondeu 100% da sua vida, viveu na ordem, viveu no posto, assumiu o posto que foi estabelecido para ela, e ela correspondeu ao propósito da vida para o qual ela foi criada. Ela correspondeu 100%, sem sair nem um segundo desse 100% do que era proposto para ela, do que foi estabelecido para a vida dela. Então, por isso é que essas perturbações não a afetaram, não a incomodaram, embora ela tenha passado por momentos difíceis e muito difíceis. Nenhum ser humano totalmente humano, e ela era totalmente humana. Jesus era humano, mas também era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Maria era 100% humana. Então, nenhum ser humano passou por essa vida sem que em algum momento da sua vida não tenha sido tocado por algum tipo de perturbação. Ela não. Mas a gente retoma essa questão lá da pureza, né, dela ter sido preservada da mancha do pecado, sido preservada da concupiscência, mas sempre lembrando que ela era dotada de vontade e de liberdade, assim como todos os demais seres criados. Então é uma realidade que a gente não pode esquecer. Era imaculada, sim, mas era livre também e tinha vontade, inteligência e memória, assim como todos os demais seres humanos criados. Então, não é uma condição, não foi a condição de pureza dela, de imaculada dela, que retirou dela essa condição. Então, a gente precisa também ter isso presente e compreender que a liberdade foi para todos. A memória, a inteligência, a vontade foi para todos. Em maior ou em menor grau, e isso vai muito da disposição, ela foi 100% disponível, disposta a corresponder em tudo aquilo que o Senhor lhe enviava. E mesmo que as perturbações batessem à sua porta, ela não dava espaço para elas entrarem. Então, essa realidade da perturbação é algo que está ali, está cercando, porque as circunstâncias podem ser tudo isso, podem ser causas de perturbação, mas se a alma compreende que as perturbações elas existem, vão existir, existiram, existem, vão existir, mas que a alma tem na vontade essa condição de falar né, de colocar toda essa realidade de perturbadora por o lado de fora da casa. Então, as perturbações ficam do lado de fora. Eu estou vendo, eu estou percebendo, elas estão aqui, eu não as ignoro,
mas elas não entram dentro da minha casa, elas não adentram na minha alma, elas não entram no meu interior, porque o meu interior já está preenchido pela presença de Deus. Então, como ela era a cheia da graça, ela era cheia do Espírito, ela era cheia de Deus, então não havia nela espaço para entrar dentro a perturbação. Então, isso também pode ser conosco, independente se estamos ou não nessa realidade de sermos ou não imaculados. Aqui não é isso que é o principal. O principal é que quando a gente dá a vontade para Deus, dá o espaço da nossa vida para Ele habitar, para Ele existir, para Ele reinar, Ele toma conta do espaço e onde Ele toma conta do espaço, a desordem já não tem mais vez, não tem mais lugar, a perturbação também não. Então, essa desordem que é causada pela perturbação já não tem espaço, não adentra para dentro, no interior. Fica para o lado de fora da porta, fica para o lado de fora da casa. Então, se nós imaginamos que nós somos uma casa, essa perturbação fica do lado de fora, embora a casa esteja tendo contato com ela o tempo todo, porque está ali do lado, está ali na frente, está ali atrás, está ali em cima, está ali embaixo, está circundando. Porém, o circundar não significa inundar. Então, assim, as realidades adversas, elas podem e vão nos circundar, vão estar à nossa volta. Porém, cabe a nós, na vontade, claro que com a graça de Deus, não permitir que essas realidades que estão circundando, elas adentrem, elas penetrem, elas tomem espaço e infiltrem. Essa questão da infiltração, não infiltrem para dentro. Então, é uma casa que é tão vedada, e a graça de Deus vai trazer essa realidade e eu vejo assim que Nossa Senhora era uma alma vedada ao externo, ela era selada ao externo. Nós também, na vontade, podemos pedir essa graça ao Senhor de nos selar, e Ele, com a sua vontade reinando em nós, vai selar a nossa casa de forma que ela fica impermeável às coisas externas. Então, as coisas externas continuarão externas e a vida se desenvolverá no interno. E a partir do interno, o externo vai sendo modificado. Então, não é a absorção do que está fora para dentro, mas é a consequência, os efeitos da vida acontecendo dentro é que vai se transbordar para fora e modificar a realidade exterior. Então, é interessante a gente pensar nessa realidade, que isso é possível, porque ele fala que é. Então, se ele fala que é, então nós cremos nisso. No capítulo 45, de 9 de julho de 1899, Jesus participa a luz das suas penas. Esta manhã, Jesus quis renovar-me as penas da crucificação. Primeiro me transportou para fora de mim mesma, sobre o monte, e me perguntou se queria ser crucificada. E eu lhe disse: sim, meu Jesus, não desejo outra coisa que a cruz. Enquanto dizia isto, surgiu uma cruz grandíssima que me estendeu sobre ela e me cravou com as próprias mãos. Que penas atrozes sofria ao me sentir trespassar as mãos e os pés por aqueles pregos que por acréscimo estavam sem ponta, e para fazê-los penetrar custava trabalho e sofria muito. Mas com Jesus tudo era tolerável. Depois de acabar de me crucificar, disse-me: minha filha, sirvo-me de ti para poder continuar a minha paixão. Como o meu corpo glorificado não é capaz de sofrer mais, vindo a ti me sirvo de teu corpo, como me servi do meu no curso de minha vida mortal, para poder continuar sofrendo minha paixão e assim poder te oferecer ante a divina justiça como vítima, vivente de reparação e propiciação. Depois disso, parecia que se abrisse o céu e descia uma multidão de santos, todos armados com espadas,
uma voz como de trovão saiu daquela multidão e dizia: Viemos defender a justiça de Deus e punir os homens que tanto abusaram de sua misericórdia. Quem pode dizer o que acontecia sobre a terra nesta descida dos santos? Só sei dizer que quem guerreava em um ponto e quem em outro, quem fugia, quem se escondia, parecia que todos estavam consternados. Aqui, essa visão dessa descida dos santos para os castigos na terra dos seres humanos, os santos descendo do céu para defender a justiça. E ali a Luísa sendo apresentada como essa vítima ante a justiça, essa vítima que aceitou sofrer, que aceitou que a paixão de Jesus fosse repetida na vida dela. Não só interior, porque aqui ela narra essa realidade da crucificação, essa realidade da crucificação de uma forma mística, mas ela teve durante a sua vida uma crucificação no seu corpo, por ter ali o seu corpo submetido a uma cama por longas décadas, por várias décadas. Ela teve essa realidade de cruz, que foi uma cruz no seu corpo, na sua parte sensível. Então, ela sofreu a crucificação no sensível. Também ela fala da crucificação, que ela tinha os estigmas que eram vistos quando ela estava somente fora do corpo, ela via os estigmas, mas quando ela voltava ao corpo, ela sentia as dores nos locais que Jesus havia sido pregado, trespassado, coroado de espinhos. Então, essa realidade de crucificação que se deu com ele, ele participa para ela. Então, essa alma vítima ali é essa alma que aceita participar da paixão dele. Ele fala aqui continuar. Essa continuação, a gente fala repetição, fala essa participação, e outras vezes ele fala de continuação, porque como ele não está mais sobre a terra, na humanidade, ele faz uso da alma para dar a continuação, porque os homens continuam ofendendo a Deus, embora a expiação que ele tenha feito na paixão, na crucificação, na morte, a expiação tenha sido por todos os homens, do primeiro ao último, alcançou todas as gerações, até o último homem que nasceria sobre a terra. Mas como as ofensas estão em ato de acontecer, ele tendo essa alma no momento presente, vivendo, recebendo ali essa participação na paixão dele, também ali está em ato de ser expiado. Então é interessante também a gente compreender isso, e ela aceitou viver isso. Ela aceitou ser essa alma vivente, essa alma no tempo, para aplacar, oferecendo-se ante a justiça para reparar e ser essa propiciação para com a justiça. E hoje essa continuação se dá não mais para reparar o Pai, mas para reparar Jesus mesmo. Então, assim, a gente compreender que hoje o que nós aceitamos de adverso, de sofrimento, de cruzes na nossa vida, que é também essa participação dele na nossa vida, essa repetição dos atos dele, da humanidade dele na nossa vida, então, para agora nós podermos reparar a ele, dar glória a ele, para que aplacar a justiça que está nas mãos dele. Uma vez que quando ele fez os atos, todos os atos que ele fez e reparou a justiça, reparou a Deus, ele assume, ele adquire os direitos. Então, Jesus é aquele que, com o sangue dele, ele comprou a nossa dívida. Então, hoje, nós devemos para ele, nós não devemos mais para
para o Pai, nós devemos agora para Jesus, nós devemos para a sua humanidade, para aquilo que ele viveu, para aquilo que ele sofreu. Então, ele assumiu, como já foi falado, eu lembro que num dos estudos, até mais de um estudo foi falado, que Jesus é esse fiador, é esse advogado, esse defensor público, esse fiador que assumiu nas costas dele toda a dívida da humanidade toda, por completo, totalmente, por completo, 100% da dívida humana, até a dívida do último homem, ele assumiu para ele. E ele pagou com o sangue dele, com a vida dele, com a vida de um Deus, com a vida de um Deus encarnado, ele assumiu isso ante a divindade, ante ao trono do Pai, ante ao trono do Altíssimo, mas ele está com as notas promissórias na mão agora. Ele comprou para nós, ele é aquele aqui a gente tem na Terra a realidade dos bancos que compra dívidas de outros bancos e passam a ser os credores. Então, às vezes as pessoas acham, eu devia para o banco tal, e não devo para o outro banco. Mas se engana, porque o banco transferiu a dívida para o outro, porque é que ele comprou, ele pagou pela dívida. Então, até mesmo nas questões dos consignados, ou até mesmo que não seja consignado, sejam outros tipos de dívidas, e até mesmo dívidas vencidas. Os bancos, eu trabalhei no banco, eu sei disso. Os bancos compram ou até mesmo vendem para outros as carteiras de dívidas das pessoas, dívidas até mesmo que já estão dentro da realidade daquele banco já perdida, ele já não considera mais receber, já contabilizou como perdas, tem a questão da contabilizado como perdas. Aí ele pega uma carteira dessas dívidas e vende para outras empresas que trabalham só com a cobrança para fazer o recebimento dessas dívidas. Aí as pessoas passam a dever para a outra instituição e não mais para a instituição original, onde originalmente ela contraiu a dívida. Então, assim, nós contraímos uma dívida originalmente com o Pai, com Deus. Uma vez que Jesus assume essa condição de fiador, de pagador, de assumidor da nossa dívida, agora nós devemos para Ele. Quando a gente dá a nossa vontade para Deus, quando nós damos a nossa vontade para Jesus, entregamos a nossa vontade. Ao entregar a nossa vontade, nós entregamos tudo, entregamos a nossa vida, entregamos tudo, 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 porque na vontade é que contém essa realidade da liberdade de escolha. Então, uma vez que a gente entrega a vontade para Ele, a gente entrega tudo. Não tem como a gente falar, eu entreguei minha vontade, mas eu continuo com outras realidades. Não, na vontade está ali contido tudo, está contido inclusive a inteligência, a memória, tudo ali vai junto no pacote. É um pacote só. Então, quando a gente entrega de forma voluntária, de forma consciente a vontade para Ele, e Ele passa a reinar, Ele passa a assumir a nossa vida para viver em nós, Ele também assume Ele assume também essa nossa dívida que tínhamos para com Ele. Então, essa dívida, ao partir do momento que nós damos a vontade, ela deixa de existir, porque Ele assumiu. Junto com a vontade, Ele assume também a nossa dívida. Então, até nisso, a gente dá para compreender aquela realidade do purgatório, que fala que a alma que vive na vontade divina não tem como passar pelo purgatório, porque é uma alma que está vivendo a vida de Deus, é Deus vivendo nela. Então não tem como passar pelo purgatório, porque já é um purgatório em vida. Então também essa realidade, uma vez que dá vontade para ele, a dívida vai junto. Então é interessante saber que não tem essa expiação que vai se dando nesse tempo ainda que existe a vida na vontade divina. Então, a vida na vontade divina vai se tornando esse tempo expiatório, esse tempo reparatório, esse tempo propiciatório, esse tempo de ganho, ganho. É aquele tempo agora de fazer render os bens, de fazer render os dons, de fazer render
os talentos. Eu lembrei agora da parábola dos talentos, que, né, aqueles 3 lá que recebem uma quantia cada um deles, e tem 2 deles que faz render a quantia, e aquele outro que simplesmente recebeu e enterrou porque teve medo. Mas assim, teve preguiça, na verdade, de colocar os bens para serem, para render, para produzir, para multiplicar. Então, quando a gente dá a nossa vontade para Deus, é receber esse bem maior, que é a sua vontade sobre a nossa, é a sua vontade, a sua vida na nossa, que não é nada, que não vale nada, e a gente deposita a nossa vida, quando a gente dá a nossa vida para Deus, a gente deposita a nossa vontade num banco, num banco eterno, que é o banco de Jesus, da divina vontade, e faz multiplicar os dons, os bens, os talentos, e só vai render, e aí não tem mais dívida. Além de não ter mais dívida, os bens e os talentos vão sendo multiplicados, vão sendo rendidos e vão sendo distribuídos para os demais. Nossa, que importante isso. Eu não sei se eu entendi assim como até mesmo uma luz, essa compreensão de que isso se torna essa multiplicação dos dons, dos talentos, da vida, que é do próprio Deus, para que outros, que é desse alimento também que vai sendo produzido, gerado para nutrir outras tantas almas, que são esses atos todos feitos na divina vontade. Maravilhoso isso, Senhor. Muito, muito, muito obrigada. Louvado, bendito, glorificado seja o teu santo nome por essa misericórdia, Senhor, por esse amor de querer-nos para vós, para sermos para vós. Amém. Fiat.